Sem a ajuda de Hugo Chávez, da Venezuela, as Farc, a narco-guerrilha na Colômbia, não teriam sobrevivido. Essa é a principal conclusão do respeitado Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres, que analisou meticulosamente, durante 2 anos, o material encontrado no computador de um guerrilheiro morto durante um ataque da Força Aérea e do Exército colombianos. Vamos lembrar o caso para vocês inicialmente. Raul Reyes era um dos 7 dirigentes máximos das Farc. Foi apanhado de pijamas por um ataque aéreo executado por aviões Super Tucano de fabricação brasileira no acampamento dele, dentro de território do Equador, em 2008. Na época, o ataque provocou severa crise diplomática entre a Colômbia de Álvaro Uribe e o Equador de Rafael Correa. A crise ficaria ainda pior com o material que tropas especiais da Colômbia encontraram no acampamento atacado de Raul Reyes. Esse material eram milhares de arquivos de computador em 8 discos diferentes, além de pendrives. A Interpol atestou que os arquivos de computador não tinham sido manipulados pelo governo colombiano. E o Instituto de Estudos Estratégicos é que analisou o conteúdo. Vamos a algumas das principais conclusões com a ajuda desse mapa da América do Sul. As Farc deixaram de se tornar uma organização local, restrita aqui às áreas rurais do sul da Colômbia, se expandiram internacionalmente, em primeiro lugar, através da utilização do território de países vizinhos, especialmente Venezuela, Equador e Brasil. Mas havia uma estratégia e uma tática internacionais as duas. Primeiro, contatos políticos através da Venezuela e, segundo, contatos através de traficantes do Brasil, foi um desses exemplos. A peça central dessa estratégia política e militar integrada das Farc era a Venezuela, cujo território a narco-guerrilha já utilizava antes da subida de Hugo Chávez ao poder. Aliás, não foi uma relação fácil nem tranquila, segundo o Instituto de Londres. Umas imagens de Chávez via as Farc como um instrumento revolucionário para a América Latina. Ele as tratou de maneira dúbia, às vezes entregando o que eles queriam, basicamente dinheiro. Ele chegou a prometer 300 milhões de dólares para os narco-guerrilheiros. Por outro lado, às vezes mandando prender uns e outros, dependendo das conexões ou da conveniência política. Do lado das Farc, elas perceberam esse jogo do Chávez, segundo o material estudado em Londres, e não tinham grande opinião, não só do presidente da Venezuela, mas principalmente alguns assessores dele, principalmente o pessoal do serviço secreto, que as Farc criticou bastante. Outra denúncia nesse material examinado em Londres, Rafael Correa, o presidente do Equador, teria recebido 400 mil dólares das Farc para a campanha que o elegeu o presidente. As Farc usaram mais uma denúncia que sai desse material. Gente famosa, como a senadora Ingrid Bittencourt, vocês se lembram provavelmente dessas imagens, correram o mundo, a libertação delas. Esses reféns foram usados como arma política pelas Farc, graças, segundo dizem os analistas em Londres, à ingenuidade de alguns vizinhos, entre eles está infelizmente incluído o Brasil. Muitos dos países não perceberam que iriam ajudar e, na verdade, se transformaram em ferramentas políticas. Todo esse material, que vocês viram em parte, já havia sido exibido pelo governo colombiano a militares brasileiros de alta patente, 2 dias depois do ataque que matou Raul Reyes. Nossos militares ficaram muito impressionados, até hoje estão muito preocupados. Os políticos do governo, bem menos.